cada pessoa ele é escolhido por Deus para uma determinada missão, né? E vou falar aqui de um rapaz muito importante, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. 34, versículo 9. Vamos falar desse moço, um pouquinho dele, Josué. Porque cada personagem que passou pela Bíblia nos ensina como viver, nos ensina a obedecer e andar nos caminhos do Senhor. E tem aquelas pessoas que foram maus, né? Que a Bíblia passou por pessoas más e pessoas boas, pessoas obedientes e pessoas que não obedeciam. Então, quando nós lemos sobre uma pessoa que era desobediente, está nos chamando a atenção para não fazer aquilo que ele fazia. Para passar a obedecer e não fazer aquilo que ele fazia. Quando nós lemos sobre uma pessoa que foi obediente e cuidador da palavra de Deus, então nós temos que nos espelhar naquela pessoa para poder fazer igual a ele. Entendeu? Então a Bíblia é um manual humano que nós temos. Ela nos ensina tudo que nós precisamos para um bom viver. Então aqui é o seguinte, Deuteronômio 34, versículo 9, vamos falar de um moço muito importante aqui. Ó, Josué. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, devido ele ser muito obediente, e também Moisés, também cheio do poder de Deus, colocou as mãos sobre ele e orou muito por ele, então ele ele foi cheio do Espírito, como falamos aqui. Mas, se olharmos para a vida de Josué, desde quando ele ainda está sendo gerado, foi uma vida sacrificada. E tem muitas pessoas que ele não aceita Jesus pela vida que ele tem, ele acha que sofreu muito na vida, que Deus não olhou para ele, então não quer saber de Deus. Tem pessoas assim. Já pessoas, é porque ele tem uma desculpa para não adorar a Deus. Então ele começa a jogar uma porção de desculpa, uma porção de culpa e tal, culpando Deus pela vida dele, que ele viveu mal. Vamos ver como é que foi Josué. Quando a mãe de Josué estava grávida, para começar, lá no Egito ainda, ele nasceu no Egito, nasceu escravo. A mãe dele estava grávida, já não sei quantos meses, mas estava próximo ao nascimento dele. Vamos dizer que devia sair uns 6 meses ou 7 por aí. Os egípcios matam o pai dele. Que era um tal de qualquer coisinha, ele matava um escravo. E Num era pai dele, era escravo, não sei por que razão, ele desobedeceu alguma coisa lá aos egípcios, o soldado egípcio mata o pai dele. Ele já nasce sem pai. Então, pela lógica, era para ser uma pessoa revoltada, né? Esses egípcios mataram meu pai, nem conheci meu pai e tal. Onde é que está Deus? Ele podia ter feito isso, né? Mas não fez. Então, e o nome dele, Josué, não era Josué. Quando ele nasceu, colocaram o nome de Oséias. Oséias e tal, cresceu Oséias. Aí Deus levanta Moisés, né, para poder libertar o povo. E Moisés, depois que atravessaram o Mar Vermelho, Moisés fez lá uma reciclagem lá do povo, ver quem é quem não é e tal.
e trocou o nome dele de Oséias para Josué. Então, no início ali, quando Deus tira o povo do Egito, ele precisava de um libertador, uma pessoa sábia, um conselheiro e um mediador. Um mediador que Deus pudesse falar com ele e ele falar para o povo, que no caso Moisés. E Moisés começa, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, ele começa a sentir a necessidade de formar um exército. Mas o único que sabia lutar ali era Moisés. Porque Moisés foi criado lá no palácio, ele era um príncipe, um guerreiro, né? Venceu várias batalhas. Então ele usa a sabedoria dele de guerra para poder ensinar aqueles homens a lutarem, para saber que eles iam passar por situações difíceis. E Josué, ali trocou o nome como é que é? De Oséias para Josué. Agora vai ser Josué, seu nome. E assim foi. E começou a criar ali um exército, ensinando a lutar, e Josué obedecendo Moisés ali, né, rigorosamente. Sim senhor para cá, sim senhor para lá, o senhor é o mestre, tal. E logicamente, antes de ele começar a treinar o pessoal, Moisés vinha, colocava a mão sobre todo o povo, orava, falava com Deus, depois começava o treinamento de guerra, né, de luta. E Josué ali sempre cuidando de obedecer. Então Moisés liderava todo aquele povo. Eram 12 tribos, né? 12 tribos. Então ele separa ali um chefe de cada tribo, né? Para poder amenizar o negócio, para não ficar tudo em cima dele. Mas ele era o líder. Toda a obediência tinha que passar por Moisés, porque é Moisés que falava com Deus. Até então, o único profeta ali era só Moisés. Não tinha mais ninguém para falar com Deus. Então eles tinham que obedecer a Moisés. E Josué ali, sim senhor. Moisés, o Josué, vê lá aquele povo lá, sim senhor, ia lá, né? Resolvia, né? Então, é muito bom obedecer ao nosso mestre. Então, até que chega o ponto que Deus vai recolher Moisés. Moisés faz 120 anos. Quando ele chega próximo ao Jordão, lá em Moab, Deus vai e mostra ele a terra prometida. Você não vai lá, cara. Você vai ficar aqui. Ali Deus recolhe Moisés, mas tinha que precisar agora de quê? Precisava de um guerreiro, um general. E durante aquele tempo no deserto, Josué foi aprendendo com Moisés como seria, como comandar, entendeu? Muitas pessoas queriam o lugar de Josué. Muitas pessoas queriam ser sucessor de Moisés. Mas acontece, não adianta eu querer uma coisa. É saber se Deus quer. Deus tem que querer. Eu só tenho que obedecer e receber aquilo que Deus mandar para mim. Eu não posso dizer, eu quero isso, eu quero aquele lugar ali. Não, não pode ser assim. Até os próprios primos de Moisés, um homem chamado Corá, queria tomar o lugar dele como líder. Mas tem que ser aquele que Deus escolhe. Então, quando chega no final, ali naquele final da vida de Moisés, Moisés morre, então o comando passa diretamente para Josué, porque foi aquele que Deus escolheu. Para libertar, Deus precisava de um mediador. O que é um mediador? O mediador é aquele que recebe e transmite, né? Eu, por exemplo, eu preciso falar com o governador, mas eu não posso falar com o governador. Eu não tenho autoridade de chegar perto dele, mas eu posso conseguir um mediador, que eu conheça ele. Ó, você vai lá e fala com o governador, diz que eu quero isso, entendeu? Então essa pessoa
que está entre os dois é o mediador, entendeu? Se eu estou fazendo uma causa na justiça, eu não consigo falar com o juiz, mas eu preciso do mediador. Quem é o mediador? É o advogado. O advogado é o nosso mediador entre nós e o juiz. E Jesus é o nosso mediador entre nós e o Espírito Santo de Deus. Sem ele, nós não conseguimos chegar ao reino de Deus. Ele é o único mediador. E o Josué aqui foi uma pessoa muito importante, porque um homem super obediente. Veja que nada daquilo atrapalhou ele. Não conheceu o pai, foi criado como escravo, cresceu escravo. Quando ele saiu do Egito, Josué devia ter aproximadamente aqui seus 20 anos, mais ou menos, né? Moisés já era mais velho, Moisés já estava com 40. Moisés, quando ele saiu, Moisés estava com 80 anos. Moisés estava com 80 anos quando ele saiu do Egito. Ele cresceu até os 40, foi guerreiro, príncipe do exército faraó. Aos 40, ele teve que sair, ir para o deserto, passa 40 anos no deserto, se humilhando. Ele passa de príncipe para servo, de príncipe para pastor. Então ele vai, porque nós, para poder ter um encontro com Deus, nós temos que descer. Se você quiser subir muito, você não vai chegar a Cristo. Nós temos que descer para chegar com Ele. Cristo está nas alturas, mas para chegarmos a Ele, nós temos que descer. O que aconteceu com a cura de Naamã? Ele subiu lá em cima do rio, ele teve que descer lá embaixo no rio. Teve que descer lá embaixo, senão não era curado. Então nós temos que descer para que Jesus age na nossa vida. E assim aconteceu. Então, Josué assume o comando ali. Não foi fácil, porque muitos queriam tomar o lugar dele. Corá queria o lugar de Josué. Tentou pegar o lugar de Moisés, não conseguiu. Tentou pegar o lugar depois de Josué, não conseguiu. Ainda tinha outro mais perigoso que ele, um homem chamado Acã. Ele passou por todas essas pessoas. E ele conseguiu vencer todos eles. E ele não precisou levantar um dedo para poder derrubar eles. Deus fez tudo. Chegou uma hora que Deus falou assim: hoje eu vou acabar com todas as pessoas que estão contra Josué, meu servo. Veio um furacão e a terra se abriu e engoliu aquelas pessoas todinho, viu? Assim, engoliu vivo. Aquelas pessoas todas que estavam contra Josué foram todas engolidas. Deus faz isso. Porque Deus é amor. Mas quando precisa, Ele consome. Deus pode todas as coisas. É tudo dele. Você fala, vou consumir todo mundo, eu vou consumir todo mundo. E assim aconteceu. Mas Josué, ele atravessa o povo com toda a fé, atravessou o rio, toma a cidade, faz aquilo que Deus mandou, e depois, tudo feito, reinou, e quando chega aos 110 anos, Deus recolhe ele para junto de Moisés também. Ele vai para o céu. Eu tenho certeza que essas pessoas obedientes, que passam aqui pela palavra de Deus, nós temos que nos espelhar nele. Quando ele for uma pessoa boa, nós espelhamos nele para poder fazer o que ele fez também. E quando a pessoa é ruim, você lê sobre ele, mas que sirva de lição, para a gente não fazer aquilo que ele fez, para a gente não cair também no pecado como ele caiu. Várias coisas que acontecem aqui na palavra aqui, nós temos que olhar e ver o que nós podemos extrair dessa palavra. Se eu voltar um pouquinho mais, lá em Gênesis capítulo 27, nós vamos encontrar uma família muito abençoada, mas que fez tudo errado. Uma família de Deus, uma família separada por Deus, mas acontece que fez uma coisa muito errada e causou uma briga tão feia entre os meus irmãos. Família do seu Isaac, homem super abençoado, filho de Abraão, teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Mas qual foi o erro ali? Uma família não pode ter partido. Você pode ter 10 filhos, tem que gostar dos 10 filhos igual. Ali tinha um partido. Jacó era do partido da dona Rebeca, a mãe dele. E Esaú é do partido do seu Isaac.
Então, o Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca gostava mais de Jacó. E aquilo formou uma confusão, formou uma briga. O negócio foi feio, quase que um irmão matou o outro por causa disso. Entendeu? Então, nós temos que espelhar nessas coisas para não fazer aquilo que foi de errado. E aquilo que é bom, a gente fazer, para dar certo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E é só isso que eu tinha que passar para a igreja hoje. Não veio mais ninguém, mas eu tenho certeza que o principal está aqui, que é Jesus Cristo. Não importa. O principal está aqui, que é Jesus Cristo. Hoje de manhã, eu vim aqui colocar uma tomada ali que estava faltando. Quando eu cheguei, que eu não vi o cadeado na porta, eu, tem alguém aqui dentro. O pastor estava deitado aqui no chão, orando aqui. Estava orando aqui no chão. O rosto pó. Todo dia ele vem, cara. Entendeu? Às vezes a pessoa não vê nada, o pastor tem aquela preocupação. Todo dia vinha aqui falar com Deus. Ele estava orando por mim, orando por você, orando por toda a igreja. Amém? E eu, não é porque... Eu só gosto de falar assim quando o pastor não está presente. Entendeu? Ele é um ótimo pastor. Entendeu? É um ótimo pastor. Entendeu? E eu quero obedecer ele a cada dia. E quando eu obedeço a ele, eu aprendo com ele. Amém? Glória a Deus.